Eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler comigo a partir do versículo 5, a gente vai ler um texto um pouco grande. Na verdade, a partir do 5, diz assim a palavra, eu estou lendo na NVI. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo momento do louvor, porque pudemos entrar na tua presença, te agradecemos porque ceiamos, relembrando, Deus, trazendo à memória a tua morte e a tua ressurreição. Pai, obrigado porque pudemos fazer isso como irmãos, como igreja. E nesta hora, Deus, eu quero colocar diante do Senhor a palavra que será lançada. Pai, não tem nada a ver com o pastor Fabiano ministrando uma palavra, mas tem a ver com o que o Senhor quer falar com a tua igreja individualmente e corporativamente. Pai, que em nome de Jesus a semente seja lançada e que o fruto venha, Pai. Não só para a colheita desta igreja e nesta igreja, mas para a colheita fora das quatro paredes dessa igreja. Onde nós andarmos, que nós possamos carregar os frutos daquilo que vai ser semeado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma palavra que eu já preguei. Na verdade, foi uma ministração alguns anos atrás, e eu estava pronto para ministrar uma outra palavra, mas Deus me lembrou, e eu quero compartilhar uma palavra bastante prática. Não espere nada muito espiritual, apesar de que nossa pastora Adriana sempre diz tudo é espiritual, ainda mais uma pregação, mas é uma palavra prática que eu gostaria que você prestasse atenção. Se você gosta de anotar, anote, porque eu vou falar de alguns pontos e que eu separei como lições para 2025 através da primeira multiplicação de pães de Jesus. Nossa, pastor, mas o que tem a ver a primeira multiplicação com as resoluções de ano novo? A princípio nada, mas vamos caminhar no texto que a gente vai tirar algo. A palavra é boa de Deus porque ela é viva e eficaz. Então, lições que nós aprendemos para 2025 com a primeira multiplicação de pães. Antes de começar a falar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O texto que a gente leu, nós vemos 3 tipos de pessoas, 3 tipos de gente. 3 características. A primeira é o povo, que estava lá com fome, indo atrás de Jesus e querendo ser alimentado. Outro tipo de gente que tinha ali eram os discípulos que estavam ali. O texto mostra que, não fala muito de todos eles, mas diz de alguns deles, eles estavam meio que perdidos, meio que tentando ajudar Jesus. E o terceiro tipo de gente era o próprio Jesus, que nós vamos ver que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Primeira pergunta que eu quero fazer nesta manhã para você é: que tipo de pessoa você quer ser em 2025? O tipo de pessoa que vai vir todo domingo aqui para ser alimentado, buscar ser cheio,
e seguir Jesus somente por aquilo que Ele pode nos dar? Você vai querer ser os discípulos que vão estar andando, ajudando e não entendendo muito bem o que está acontecendo? Seguindo, não tem nada nenhum problema em seguir ordens, mas não sendo dono, não sendo protagonista daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Ou você quer ser o tipo de gente e ter o tipo de atitude que Jesus teve? Se você quer ter o tipo de atitude que nós vamos ver que Jesus teve, eu queria que você prestasse atenção em cada ponto que a gente vai falar. Então eu não sei por que está tão pequena a letra. Nós vamos caminhar nesse texto e eu queria pontuar algumas coisas. A gente começa no versículo 5, dizendo: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava a Jesus, diz a Filipe. Primeira lição que eu aprendo com Jesus e que eu quero compartilhar com vocês é: esteja atento às necessidades do reino. Jesus levantou os olhos e viu aquela multidão. E porque ele viu aquela multidão, ele pôde ver a necessidade daquele povo. E porque ele pôde ver a necessidade daquele povo, ele tomou uma atitude. Primeiro ponto que eu quero enfatizar, neste 2025, você que está fazendo suas resoluções, você que tenho certeza tem planos, esteja atento às necessidades do reino. Quantas das resoluções que você escreveu tem a ver com as necessidades do reino? E quantas tem a ver com a sua necessidade pessoal? A necessidade pessoal de Jesus talvez fosse descansar, irmãos. Ele estava cansado. Vou dizer, Jesus estava, talvez seja forte essa palavra, mas talvez esteja triste. Mas com certeza Jesus estava em luto. E nós vamos ver isso. A necessidade dele talvez fosse outra, mas Jesus viu a necessidade do reino de Deus. E você é cristão, irmão. Você faz parte de um reino e há necessidades nesse reino. Então que as suas resoluções, que as nossas resoluções, que os nossos olhos estejam postos na necessidade do reino. Não foi Jesus que nos ensinou, Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Então, irmão, se você botou resolução de ano novo, ficar mais magro para ficar bonitão, ficar bonitona, irmãos, é uma visão distorcida. Se você falar assim, eu quero ficar saudável, magro, porque eu quero viver bastante, porque Deus vai me usar, porque eu quero ser, sabe, poderosamente usado, quero pular aqui que nem o pastor Marcelo, que fez uma cirurgia na coluna, porque eu quero poder servir os irmãos, quero subir no andaime, quero andar a segunda milha. Irmãos, se essa é a sua visão, se você tem uma visão de reino, você está no caminho certo. E é isso que eu quero enfatizar. Primeiro ponto, esteja atento às necessidades do reino. Pastor, o que são as necessidades do reino? Eu gosto dessa xícara, né, irmãos? Essa caneca bonita, né? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu trabalho lá em São Paulo, eu trabalho no mercado de TI, e eu trabalho com gente que não conhece Jesus. E a gente tem uma tendência a olhar, eu falo bastante sobre, subir no andaime, não sei o quê. E a gente fala muito das necessidades aqui da igreja e da nossa comunidade, mas reino não tem a ver com quatro paredes, irmãos. Reino tem a ver com implantar o reino de Deus. E a minha pergunta é, quantas pessoas você conhece que estão com problema no casamento onde você trabalha? Ou mesmo na igreja? Quantas pessoas você conhece que estão passando por depressão? Quantas pessoas você conhece que estão andando como que numa corda bamba, né, vida? Sem saber o que fazer e pronto a cair. Jesus olhou aquela multidão e viu a necessidade que aquelas pessoas tinham. Você tem estado alheio às necessidades
daqueles que te cercam, ou você está atento? Ou você está atento e remindo o tempo, aproveitando as oportunidades quando elas aparecem? Graças a Deus, eu creio que Deus tem feito algo maravilhoso no meu trabalho, irmãos. Eu trabalho, espero que eles não estejam vendo, né? São homens assim que não são cristãos, mas são os meus amigos, são meus colegas que eu trabalho há 20 anos. Então eu tenho um carinho muito especial por eles. E um deles eu já contei aqui, já se converteu, já virou crente firme, irmãos. Está lá servindo, enfim. E tem outros dois, que um me pediu no final do ano, e falou: Fabiano, você pode me comprar uma Bíblia? O outro, eu falei, e ele passa por dificuldade. Um dia a gente estava conversando, nós três, e eu falei assim: cara, não vou falar o nome dele. Deixa eu orar por você. E aí levantamos nós três, os dois não são cristãos, e eu comecei a mandar fogo, irmãos. Fiz uma oração de verdade, de coração. E o mais engraçado é que o outro, a hora que acabou, ele: amém, que assim seja. Irmãos, porque eu tenho visto a necessidade, eu tenho compartilhado isso com a Etel. Eu tenho visto, é isso. Nós temos os olhos abertos, irmãos. Não passa sua faculdade só para pegar um diploma, irmãos. Aproveita. Faça a diferença. Nossa, eu estou me alongando demais no primeiro ponto, irmãos. Amém? Nunca foi tão necessário a igreja se posicionar num tempo de hoje, onde pastores estão se desviando, pastores estão pregando o evangelho que não tem a ver com o evangelho puro e simples. Nunca foi tão preciso você se posicionar. Olhe e veja a necessidade e se posicione em 2025. Essa passagem, curiosamente, a passagem da primeira multiplicação de pães, ela tem textos correlatos nos outros 3 evangelhos. Ela está nos 4 evangelhos. Então ela vai aparecer em João 6, em Mateus 14, em Marcos 6 e Lucas 9. E eu vou emprestar um pouco dessas outras passagens para que a gente possa construir esse caminho. O próximo ponto vai aparecer em Mateus 14, 12 e 13, se você quiser anotar ou abrir. Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 12 e 13, dizem assim: os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Falei que Jesus estava querendo um descanso. João Batista, irmãos, era primo de Jesus. Jesus amava aquele homem. João Batista acabava de morrer, decapitado. E por mais que Jesus fosse, e ele era uma pessoa centrada, uma pessoa muito bem resolvida na alma e no espírito, Jesus se entristecia. E a gente vai ver que Jesus chorava. Eu tenho certeza absoluta que Jesus se comoveu naquele momento e se retirou. Ouvindo isso, ele se retirou. Jesus queria um descanso, queria um tempo de refrigério, queria um tempo de luto. Mas a palavra diz que nesse momento ele viu as multidões. Nesse momento as pessoas se chegaram e ele começou a ver as multidões. Segundo ponto que eu quero enfatizar no começo de 2025, para você que está abatido, cansado, triste, em luto: não espere estar com a vida perfeita para fazer a obra de Deus. Não, quando eu estiver bem de saúde, eu vou fazer a obra de Deus. Quando o meu casamento estiver melhor, eu vou poder fazer a obra de Deus. Quando eu vencer essa minha enfermidade, eu vou poder servir a Deus. Irmãos, nós cantamos aqui, e eu sou um daqueles que mais canta essa música aqui, Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau.
Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Ora, que é o dia mau? Então, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Quando Davi chegou e viu a aldeia queimada, as mulheres levadas, o que ele fez? Ele foi para Deus, ele foi buscar em Deus resposta, ele não ficou simplesmente esperando ele estar melhor. E fazer a obra de Deus, muitas vezes, é buscar a Deus simplesmente, irmãos. Vamos tirar essa não é mentira, vamos tirar esse sofisma, também não sei se é sofisma, mas vamos tirar essa percepção de que fazer a obra de Deus é trabalhar na igreja. Construir o reino de Deus é você ajoelhar na sua casa e construir ele em oração na sua casa, construir um ambiente para que Deus haja dentro da sua casa. Isso é construir o reino de Deus. Educando o seu filho é construir o reino de Deus. Agora, não estou bem para ensinar o meu filho a... Irmãos, isso não existe. É no dia bom e no dia mau. Não espere estar tudo perfeito. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas minha vida nunca esteve tudo perfeito. Talvez no dia do meu casamento. E não foi nem o dia inteiro, irmãos. Porque eu tomei 2 multas no mesmo dia. Acredita que eu tomei 2 multas no dia do meu casamento? Não espere estar tudo bem para servir a Deus. Sirva porque você tem um propósito. Sirva porque você tem um chamado. Sirva porque você é um homem ou uma mulher de Deus. Então eu quero te dar uma palavra. Aquele que está em luto, aquele que está chateado, aquele que está desanimado. Me dá um motivo para você não servir a Deus. Quando você olha para esses homens, para esses testemunhos, para esses heróis da fé que nós temos aqui. Me dá um motivo válido. E aqui vai uma palavra para os meus amigos. Eu não sei se vocês sabem, apesar de parecer bem menos, eu fiz 50 anos, irmãos. Apesar de parecer ter uns 48, 49, eu fiz 50. Os cinquentões, quarentões, vocês vão esperar até quando? O tempo voa. Até quando a gente vai esperar? Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas. Está na hora, irmãos. Está na hora, vocês sabem o que eu estou falando, o vigor vai acabando. É hora de correr. Terceiro ponto, vamos ler. Então, até agora, esteja atento às necessidades, não espere estar com a vida perfeita. Marcos 6, versículo 34. É o mesmo contexto, tá? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muita coisa. Terceiro ponto que é fundamental para esse ano de 2025, para a sua vida, mas já que estamos falando de resoluções, de início de ano, de nova etapa, eu coloquei aqui como ative o modo Cristo em você. Sabe o que é ativar o modo Cristo? É Cristo vivendo em nós, irmãos. Jesus habita em nós. Você pode olhar uma situação com os olhos naturais e você pode olhar a situação com os olhos de Cristo. Jesus desembarcou e viu uma grande multidão e compadeceu-se daquele povo. Jesus não olhou aquele povo com olhos naturais simplesmente, mas com olhos de eternidade. E nós precisamos entender que dó é diferente de compaixão. A dó, muitas vezes, é aquele sentimento que você vê e não te faz tomar uma atitude. A dó é aquela hora que você vê uma pessoa num semáforo, debaixo do sol, 4 horas da tarde, fazendo malabarismo,
sorrindo. E depois que ele acaba, ele vai nas janelas e você vê as pessoas nem olhando para eles. Aí você olha e fala assim, coitado. Isso é dó. A compaixão significa sofrer com ele. Jesus olhava e não tinha dó. Jesus olhava e sofria aquilo que a pessoa estava sofrendo. E por sofrer aquilo que estava sofrendo, ele não conseguia ficar parado. Por sofrer aquela situação, ele não conseguia simplesmente olhar e falar assim, tadinho, eles estão com fome. Ele precisava agir. E eu preciso ser honesto, muitas das vezes eu tenho dó. E algumas das vezes eu tenho compaixão. Agora, nós como os cristãos, nós somos chamados a termos compaixão. Deus me deu já falei, acho que com o pastor Marcelo até, Deus me deu uma estratégia, uma ideia de evangelismo, com esses malabaristas de trânsito. De um dia sair evangelizando eles, e dizer o quanto a arte deles tem sido visto por um espectador maior. É simples, irmãos, é muito simples. Mas enquanto eu não sair da dó para uma compaixão, isso realmente fazer algo que mexa em mim, eu não estou tendo compaixão. Então, nesse ano de 2025, que a gente ative o modo Cristo. E como que eu faço isso? Não tem segredo, irmãos. Esteja mais próximo de Cristo. Porque quanto mais próximo de Jesus, mais parecido com Ele você fica. 2 Coríntios 3. Contemplando, como por espelho ou refletindo, somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então, 2025 que seja um tempo de busca a Jesus, proximidade com Jesus, para que você pareça com Ele, e que você tire do papel e transforme a sua dó em compaixão para com os perdidos. Nós fomos comissionados a pregar o Evangelho, e a gente pode fazer isso por uma obediência simples, para não ir para o inferno, porque você pode ter medo de não ir para o céu, porque você não prega o Evangelho. Ou você pode fazer isso porque você sente a dor. Você, como, não vou entrar em detalhes, mas como aqueles irmãos moravianos, que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício, eles sentiam a dor de Cristo. Que nós sejamos esses, que nós ativemos o modo Cristo. Não espere que surja naturalmente uma vontade de fazer isso. Faça acontecer. Esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto, nós vamos continuar lendo então João 6. E aqui é interessante que o versículo 6, na verdade 5 e 6 novamente, o texto começou dizendo, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproxima, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Eu acho Jesus fantástico, irmãos. Jesus fez uma pergunta para um discípulo apenas para colocar esse discípulo à prova. Pergunta. Conhecendo Jesus como você conhece, a vontade de Jesus era fazer o cara se sentir mal, Felipe se sentir mal? Agora ele vai ver que ele não é um cristão de verdade. Agora ele vai ver que ele está muito longe. Será que Jesus queria simplesmente reprovar Felipe? Ou Jesus queria ensinar Felipe? Com essa situação, com essa pergunta, colocando Felipe à prova, Jesus queria ensinar o coração de Felipe. E eu quero aprender com Jesus. O quarto ponto é, não perca a oportunidade de ensinar. Ah, mas pastor, eu vou ensinar o quê? Vou dar um exemplo. Está aqui o tio da Amanda. Não preparei isso, mas o vi aqui. Ele não faz muito tempo em nosso meio. Mas eu tive uma situação em que a gente estava reunido, e as pessoas se divertindo, e as pessoas conversando, e as pessoas rindo,
E esse homem servindo. E esse homem buscando um negócio, e serve aqui, e serve lá, e vai lá, e busca na cozinha, e vem, e tem 86 anos, irmão, e vai, e não sei o que, e para, e brinca um pouco com você, e vai lá, e tá... 86 anos, e está ensinando, me ensinou, tio, me ensinou que há alegria em servir. Amém? O que eu vou ensinar? Eu que te pergunto, o que você pode ensinar? Ensine, faça discípulos. Irmãos, esse é o ano de você botar para jogo o seu talento. Não perca a oportunidade. Você tem talento, querido. Deus te fez com inteligência, com sabedoria. Você pode ensinar. Quem são os seus discípulos nessa igreja? Pensa aí. Eu não estou falando de liderados. Talvez você seja líder de jovens, de um ministério. Quem são os seus discípulos? Quem são aqueles que você tem andado junto e que tem aprendido com a sua vida? Isso diz muito sobre você estar obedecendo a Deus. Porque isso foi o que Jesus nos ensinou e nos pediu. Ide por todo o evangelho e fazei discípulos. Quem você tem discipulado? Então, 2025 é um tempo de você começar a ensinar. A discipular. Pastor, mas eu sou novo convertido. Amém. Você tem vontade de discipular? Procure um líder. E aprenda como discipular. Mas está na hora de você, mesmo não tendo discípulo, ensinar. Como eu aprendi com o tio Zé. Quinto ponto. Aí Jesus vai seguir o versículo, diz que Jesus fez a pergunta para Filipe, para colocá-lo à prova. Por quê? Pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então ele perguntou para Filipe só para saber o que Filipe ia responder, mas Jesus já sabia o que ia fazer. E a pergunta para você desse início de 2025 é: você já sabe o que você vai fazer em 2025? Ou como diz aquela canção do mundo aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou seguindo o que o vento mandar e está tudo certo, vou vivendo um dia por vez. Jesus já tinha um plano e Jesus já sabia o que ele queria fazer. Irmãos, talvez você tenha sonhos, mas entre um sonho e uma realização, existem duas coisas que podem acontecer. Uma vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho de falar inglês no final do ano. Né, Rafa? Tenho sonho de falar inglês. De duas, uma. Ou Deus vai fazer assim, fale inglês agora. E de repente você está falando inglês. Ou você vai ter trabalho, irmãos. Ou você vai ter que entrar num processo de disciplina, estudo diário. Então a minha pergunta é: você tem um plano? Qual é o seu sonho? Qual é o seu plano? Não adianta você querer chegar no fim do ano falando inglês e não estudar, irmãos. Você vai se frustrar. Ah, aprender violão. Irmãos, que muita gente fala assim, eu queria aprender violão, eu queria aprender... Cara, eu vi crescer e já está pai e queria aprender violão. Faz 20 anos que a pessoa está querendo aprender violão. E não vai aprender, irmãos, porque não senta para aprender. Não gasta tempo. Então, é hora da gente colocar em prática os nossos sonhos. Eu ouvi uma coisa interessante e a gente começou a colocar em prática.
Esse ano, eu quero que você pense, eu não sei se você viu isso, eu nem lembro onde que eu vi, com certeza no Instagram, mas esse ano vai ser conhecido como o ano do que na sua vida? Talvez o ano em que eu aprendi a falar inglês. O ano em que eu fiz uma missão intercultural. Foi o ano em que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi o ano em que, não sei, o que você quer que seu ano seja? Foi o ano em que eu ganhei 10 vidas para Jesus. Foi o ano em que eu abri minha casa para um GR. O que você quer fazer este ano? Que o ano, você vai falar assim, 2025 foi o ano tal. E em cima disso, faça seus pequenos planos. Jesus já tinha um plano. E aí ele começou a trabalhar em cima do plano. A palavra diz que ele vai dividindo, e aí o texto está em Marcos 6. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então Jesus tinha um plano, ele já sabia o que ele ia fazer. E então ele traçou uma estratégia. E ele começou a falar assim, ó, senta de 100 em 100, de 50 em 50, que vai ser mais fácil da gente alimentar esse povo. Então até Jesus tinha plano, irmãos. Não ficava, Senhor, alimente o povo, manda o maná do céu. Não, ele botou em prática. Qual é o seu plano? Vai um desafio, não precisa levantar a mão. Que seja um ano em que você leu pela primeira vez na sua vida a Bíblia inteira. Eu sei que eu devo estar falando com bastante gente aqui. Não estou julgando a vida de ninguém. Mas que seja um ano em que primeira vez na sua vida você vai ler a Bíblia inteira. Já vai ser memorável, irmãos. Sexto ponto, João 6, versículo 7. Filipe, então, respondendo à pergunta de Jesus, disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um, que um recebesse um pedaço. Então Jesus testou Filipe, e Filipe falou assim, ó, Jesus, nós não temos pão e não vai ser suficiente. E com isso, eu quero mais uma lição que você aprenda. Nem tudo vai ser lindo no seu caminho esse ano. Você vai ter relatórios de diagnósticos ruins. Talvez vai faltar dinheiro para você fazer o que você quer. Talvez vai faltar saúde para fazer o que você quer. Talvez vai faltar ânimo para fazer o que você quer. Talvez vai faltar alguma coisa para cumprir esse plano. Jesus tinha um plano, Jesus estava se preparando, mas Jesus teve um diagnóstico ruim. Ó, nós não temos pão e nós temos 200 denários. Então sempre vai haver circunstâncias e até pessoas que vão jogar contra. Mas você é maluco, você vai mesmo fazer isso? Você vai mesmo assumir esse ministério? Você vai mesmo viajar para o interior do Amazonas? Sei lá, para pregar o evangelho? Você tem certeza? Sempre vai ter prognósticos ruins, diagnósticos ruins, pessoas que vão jogar contra, Pedros que vão falar assim, não, Senhor, não faça isso, não vai acontecer isso com você, e você vai ter que dizer, arreda Satanás. Porque essa é a nossa vida, então não espere mais uma vez só, não, vai... pessoas e palavras de afirmação. Muitas vezes nós vamos ter que lutar contra esse tipo de prognóstico. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Irmãos, Jesus, Deus, não precisa de muita coisa para cumprir a obra dele. Ele precisou de 300 homens para vencer 135 mil.
Ele precisou de uma sandália no pé do povo para fazer eles caminharem 40 anos. Ele precisou de um resto de óleo e farinha. Jesus, o Senhor é aquele que faz com pouco. Mesmo quando você olha e a situação não está favorável, se você tiver com o coração correto e se você tiver no propósito, Deus vai abrir as portas e as janelas dos céus e vai te trazer provisão. E eu não estou falando só financeira, irmãos. Provisão para você cumprir o teu sonho, a tua vontade, o teu projeto. E o texto segue. João 6, versículo 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui está uma das partes que eu mais gosto nesse texto, irmão. E eu quero te incentivar a, nesse ano de 2025, buscar Andrés na sua vida. Quem é esse André? Era um dos discípulos. Jesus estava falando com André? Não. Jesus estava falando com Felipe. Aí de repente aparece André. Olha aqui, tenho 5 pães e 2 peixinhos. Sem ser chamado, sem ter sido perguntado, ele apareceu. Ande com Andrés. Ande com pessoas proativas. Ande com pessoas que fazem o negócio caminhar. Pessoas sonhadoras, pessoas comprometidas, pessoas loucas. Porque o pastor Marcelo pregou uns domingos atrás, porque a pregação é loucura, irmãos. O evangelho é loucura e a pregação é loucura. Então, se você quer andar com gente sã, talvez na igreja não é um lugar bom você andar, porque as pessoas têm que ser loucas. Então, procure loucos por Jesus, ande com gente comprometida. Existe um estudo que diz, vocês devem ter visto já, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você andar com 5 pessoas para baixo, que só vê o resultado natural, que só vê os problemas, que só criticam, sabe o que você vai ser? Um fracassado, irmãos. Que vai lamentar a sua vida ter passado e você não ter cumprido o propósito. Desculpe estar falando isso, mas é verdade. Não há nada melhor do que você andar com um sonhador. Não há nada melhor do que você conversar com a pessoa fala assim, cara, não sei como vai ser, mas vai ser. E se não for também, a gente dá um outro jeito. E vamos fazer. Ande com pessoas e também seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai dar vazão à loucura. Muitas vezes é o evangelho. Porque andar por fé, irmãos, é loucura. Você obedecer a Deus é andar por fé. E andar por fé é crer naquilo que você não vê. E crer naquilo que você não vê é loucura. Amém? Vocês estão comigo? Então tá bom, irmãos. Outra coisa que eu quero falar para vocês nesse ponto é, querido, se você é a pessoa mais inteligente da sua mesa, do seu convívio, você está no lugar errado. Se você sempre é o mais sábio, se você sempre é aquele que tem a proeminência, se você é sempre aquele que todos querem ouvir, você está no lugar errado. Você deveria estar numa mesa onde você é o mais burro deles. Ensina aqui e aprenda ali. Esteja com quem pode te ensinar. Vai atrás de gente que tem mais capacidade que você.
Amém? Eu aprendo com os meus pastores, que têm capacidade maior do que a minha. Mas eu ensino também para aqueles que têm capacidade menor que a minha em determinadas áreas. Mas busque estar em mesas onde você vai aprender. Não se engane, não fique contente em ser o mais sábio. Não fique contente em ser o cara, porque você está deixando de aprender. Então, fechando esse ponto no final das contas, Jesus usou os pães que vieram de uma loucura de André. Quem alimentou aquela multidão foi a loucura de André. Jesus gosta desses que são doidos, irmãos, que saem da zona de conforto. Está aí Josué, Caleb, que viu a situação e não pararam. Está aí Davi, que viu aquele gigante, falou, não vou parar, eu vou para cima. Está aí Daniel, que não se contaminou, Sadraque, Mesaque, Abdinego, loucos, que não olharam para a situação e ficaram presos a uma situação. Não, tomaram uma decisão, muitas vezes, baseado como louco. Se desse errado, ia ser loucura. Como deu certo, eram homens de fé. É ou não é? Se você ler lá que Sadraque, Mesaque e Abdinego falou e eles morreram queimados. Nossa, irmãos. Mas como deu certo, eles são homens de fé. Mas eles não saberiam se ia dar certo se eles não tivessem assumido essa coragem. Então, tenha coragem. Estamos acabando. João 6,10 é o 8º ponto. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, dá uma média, segundo a internet. Se tiver errado, você culpa a internet, irmão. De mais ou menos entre 10 e 20 mil, contando mulheres e crianças. Porque não se contavam mulheres e crianças. 5.000 homens dava mais de 10 mil pessoas. Jesus botou aquele povo de 50 em 50, 100 em 100. E o que nós aprendemos com isso? Querido, você quer servir a Deus em 2025? Não tenha medo do trabalho. Porque pensa 10.000 pessoas. O estádio do Martins Pereira quase cheio. Você tendo que fazer grupinho de 50 e 100. Em 12 pessoas, 13, sei lá quantos estavam ajudando Jesus. Mas o fato é que a gente não pensa nisso. Irmãos, para fazer vocês pararem de falar no começo do culto já é difícil. 200 pessoas, imagina 10.000. Galera, se assenta aí, por favor, gente, se assenta aí. Se assenta. Irmão, senta aí, para de conversar, vamos dividir. Sem microfone, irmãos. Como que Jesus fez isso? Imagina o trabalho que deu para fazer. Esse povo ficar quieto, se assentar, dividido. Então, se você quer ser bem-sucedido nesse ano, arregace as mangas e trabalhe. Não tenha medo de trabalhar. Eu não sei se o milagre maior foi a multiplicação de pães ou se foi essa divisão, irmãos. Porque eu acho que era mais difícil dividir o povo sentado bonitinho do que a multiplicação. Nós precisamos de trabalhadores. Essa igreja, a Igreja Cristã Bíblica, precisa de trabalhadores. Ah, mas é sempre as mesmas pessoas que estão fazendo tudo. Sim, porque você está aí sentado reclamando. Desculpa. Ah, é sempre o pastor Fabiano que está não sei o quê. É, porque você não se levantou sua mão e falou, eis-me aqui. Ah, mas o fulano... É isso mesmo, irmão, vai ser. E eu vou pegar mais coisas para eu fazer.
se você não levantar sua mão e falar assim: pastor, estou vendo que o senhor está cansado, estou vendo que o senhor está ficando careca. Vou. Então, irmãos, é ano de você assumir o seu compromisso com Deus e trabalhar. Não só nessa igreja, mas nessa igreja também. Na sua casa, no seu trabalho. Arregace as mangas e faça do ano de 2025 o ano de trabalhar. Tudo dá trabalho, irmãos. Eu costumo falar que se fosse fácil construir uma família, chamava miojo, não chamava família. Se fosse fácil construir um ministério, chamava miojo, porque 3 minutos está pronto. E olha que tem gente que não quer nem esperar 3 minutos. Demora, né, Manu, Pedro? 3 minutos é uma eternidade, irmãos. 9º ponto, e é o penúltimo. João 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Isso é muito simples, né, irmãos? Antes de Jesus repartir o pão, ele deu graças. Então eu quero te incentivar a olhar para o ano de 2024, agradecer. Nós somos daqueles que devemos, muitas vezes nós não somos, mas nós devemos ser aqueles que olham para cada circunstância e agradecem a Deus. Porque se nós amamos a Deus e andamos segundo o seu propósito, Deus vai fazer com que tudo que nós vivemos coopere para o nosso bem. Então, agradeça 2024. Agradeça a vida que você tem agora em 2025. Agradeça por poder fazer planos. Agradeça por ter algo, por ter uma família, por ter amigos, por ter uma igreja, por ter um pastor, por ter filhos, por ter fôlego de vida. Agradeça, seja grato. A gratidão precede o milagre. Jesus agradeceu para ressuscitar Lázaro. Jesus agradeceu para para multiplicar os pães. Agradeça para que haja milagre na sua vida. A gratidão sempre vai preceder o milagre. Pastor, como eu expresso minha gratidão? A gratidão brota de um coração, mas você pode orar agradecendo. Senhor, obrigado. Você pode servir em agradecimento. Senhor, o Senhor foi tão bom para mim que eu vou servir. O Senhor me deu uma família tão maravilhosa e o Senhor me deu mesmo uma família tão maravilhosa, irmãos. Tão maravilhosa. Eu olho para os meus filhos que hoje estão aqui, os 3 me ouvindo. Eu sou tão imerecedor dessa família que eu tenho, mas tão que eu tenho que orar, mas eu tenho que servir. Eu tenho que servi-los com todo o meu empenho. Isso é forma de gratidão a Deus, de falar: Senhor, obrigado, eu vou servi-los da melhor maneira. Eu olho para a igreja e falo: Senhor, que igreja maravilhosa o Senhor tem nos colocado. Como que eu vou prestar minha gratidão? Servindo os irmãos, servindo não os pastores simplesmente, nessas horas os pastores, os líderes são nossos irmãos, servindo os irmãos, investindo tempo, dinheiro, é uma forma de gratidão, entendendo que essa igreja depende de nós, essa igreja somos nós. Então, irmãos, se você quer ser grato, haja, faça, ore e agradeça. E tenho certeza que você vai ver milagre acontecendo em 2025. Último ponto, versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
E essa última lição de hoje é: esteja pronto para a próxima, irmãos. Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Então, o que você fez esse ano vai ficar no ano de 2025 e vamos ter o 2026. O que você fez nesse ministério foi bom para esse ministério, tem um outro. O que você fez na sua família esse ano, construindo um lar, vai haver um outro leão no outro dia. Nós temos que matar um leão e deixar o outro amarrado para o outro dia, irmãos. Essa é a grande verdade. Então Jesus está falando assim, ó, recolhe, porque a gente não vai desperdiçar, a gente vai usar esse pão em uma outra situação, para alimentar talvez um outro povo. A Bíblia não diz. A verdade é que Deus, Jesus, queria usar aquele pão para um outro propósito. E eu aprendo que há sempre um novo ciclo, sempre uma nova oportunidade. Esteja pronto para a próxima. Você não sabe o que vai te esperar, mas que você esteja pronto